Boa noite, boa noite. Mais uma vez estamos aqui, iniciando mais um Evangelho no Lar. Vamos pegando a nossa água, serenando o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. São exatamente 19 horas, como sempre fazemos, iniciamos o nosso Evangelho agradecendo ao Mestre Jesus, benfeitores amigos, nossos anjos da guarda, trabalhadores incansáveis da seara do Mestre. Somos gratos por mais uma semana, por estarmos aqui, por mais um dia dessa caminhada terrena, onde tanto aprendemos. Que possamos, Mestre Jesus, compreender tudo aquilo que ocorre conosco, que consideramos às vezes por ignorância nossa. Consideramos que somos vítimas de determinadas situações, de determinados sofrimentos. Que a leitura de hoje venha acalmar nossos corações através do entendimento, do esclarecimento de que tudo que acontece conosco deve-se a uma causa e toda causa tem o efeito. Abençoa, derrama teus bálsamos de amor e paz, um medicamento invisível nas nossas águas, Mestre amado. E ao beber dessa água com fé, possamos estar receptivos a todos esses eflúvios que só Tu envia para nós, Mestre amado. Muito obrigada e te convidamos, fica conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem gosta de nos acompanhar, que fala da justiça das aflições. E nos diz assim o item 3. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso. Mais que isso, seriam um logro. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se que é para ter mais mérito. Mas pergunta-se então, por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar essa situação? Por que uns nada conseguem, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é os bens e os males divididos tão desigualmente entre o vício e a virtude. Homens virtuosos sofrerem
enquanto os maus prosperam. A fé no porvir pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Todavia, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem a infinitude de imperfeições. De perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça e toda bondade. Sem isso, não seria Deus. É claro que nós sabemos que só Deus é perfeito. Ele sim é todo justiça, todo bondade, todo misericordioso. Como diz aqui o Evangelho, sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho e nem com parcialidade. Sim, se ele é justo e bom, ele não vai favorecer uns irmãos nossos e deixar outros. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve bem se compenetrar. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revela-a inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então, por isso, os Espíritos vieram nos esclarecer o porquê dessas aflições que às vezes nós, na nossa pequenez ainda de entendimento, não compreendemos. Por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na riqueza, outros na miséria? E aí o roteiro sistematizado, como sempre, vem nos auxiliar e nos diz assim: quando desfrutaremos das compensações prometidas por Jesus nesta passagem? Somente na vida futura poderemos desfrutá-las, pois aí, na condição de espíritos, sem as constrições do corpo físico e as limitações da vida material, experimentaremos satisfações que nem as maiores alegrias terrenas se lhes poderão assemelhar. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Mas abrindo um parêntese aqui, quando nós compreendemos que não somos vítimas, como nos diz o Evangelho, como nos explica, algumas aflições nós mesmos causamos aqui, e outras aquelas que nós não fizemos nada aqui nessa encarnação para estarmos sofrendo. Sim, essas nós aprontamos em vidas anteriores, em existências anteriores. Então, quando compreendemos isso, nós já não nos vitimizamos, não ficamos reclamando tanto. E aí diz assim o roteiro sistematizado: como se pode acreditar na justiça de Deus e ao mesmo tempo explicar a diferença de sorte entre os homens? Sendo Deus a suprema justiça, não permitiria que alguém sofresse sem o merecer. Portanto, se alguém sofre, justa há de ser a causa de seu sofrimento, e somente a preexistência do espírito pode explicar a desigualdade na repartição do bem e do mal entre os homens. Há casos também em que o espírito solicita o sofrimento antes de reencarnar, como prova para mais rápido adiantar-se na senda bendita do progresso.
Se hoje sofremos e nada fizemos nessa existência que possa dar motivo ao nosso padecimento, devemos buscá-lo em vidas anteriores, pois Deus não nos permitiria sofrer sem razão. Então, nós podemos ver que nada é injusto, nada. Deus é um Pai bom. Ele não quer que a sua criatura sofra, apenas quer que nós reparemos aquele mal que nós provocamos, que nós cometemos. Um exemplo, aqui fala que há casos também em que o espírito solicita o sofrimento antes de reencarnar como prova para mais rápido adiantar-se na senda bendita do progresso. Um bom exemplo é quando viemos, aqui fala de miséria e de riqueza, né, da opulência. Quando em determinada existência viemos afortunados, vamos dizer assim, e nós usamos isso só em proveito próprio. Nada despendemos em favor do nosso próximo. Nada fizemos de caridade, só o egoísmo e o orgulho. Então, muitas vezes, quando nós agimos dessa forma e chegamos no plano espiritual e percebemos a falha cometida, nós mesmos pedimos para virmos na miséria, na pobreza, para sentir na pele aquilo que os nossos irmãos passam. Então nós pedimos, e aí nós, dependendo da forma como encaramos essa pobreza, essa miséria, se não ficamos nos lamentando, nos sentindo vítima, coitadinhos, nós conseguiremos passar mais rapidamente, evoluir mais rapidamente. A nossa evolução espiritual vai depender do nosso bem ou mal sofrer. E é por isso que é importante esse entendimento de que não somos coitadinhos. Muitas vezes nós estamos passando, não compreendemos, é porque nós já fomos em encarnação passada, né? E diz assim, aqui quando fala, se hoje sofremos e nada fizemos nessa existência, que possa dar motivo ao nosso padecimento, aquilo que já falamos, devemos buscá-lo em vidas anteriores, pois Deus não nos permitiria sofrer sem razão, e isso é fato. Se Ele é um Pai justo, bom, amoroso, como Ele vai deixar nós sofrer se nós nada fizemos? Então é por isso que nós precisamos raciocinar antes de lamentar, antes de reclamar as aflições que estamos passando. Verificarmos, olhar para dentro de nós e ver se nós não provocamos já nesta encarnação. E diz o item 4 do capítulo 5, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de dois tipos, ou, se se quiser, tem duas fontes bem diversas que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que passam por eles. Quantos homens caem por seu próprio erro? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem impostos limites aos seus desejos. Quantas uniões infelizes porque são fruto de interesse calculado ou de vaidade, e nas quais o coração não se presta a nada. Quantas dissensões, querelas funestas poderiam ter sido evitadas
com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades são consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Então, quando nós começamos a olhar para dentro de nós, nós começamos a compreender muita coisa. Se eu tenho o hábito de comer mais do que suporta meu estômago, eu vou acabar não só engordando, mas prejudicando toda a minha parte do sistema digestivo. Um pequeno exemplo, nós temos tantos. Temos irmãos com vícios de compra, outros de nós vícios de doces. Cada um de nós tem alguma coisa que reparar. Aparar as arestas, como brincamos muitas vezes, mas com fundo de verdade, fazer a nossa reforma para nos melhorarmos e não trazermos na próxima encarnação já essas limitações, vamos dizer, no corpo físico. Então nós precisamos disso. E diz assim: quantas doenças e enfermidades são consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Por isso nos fala aqui. Quando fala aqui, doenças e enfermidades são consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros, nós também podemos colocar quando nós ficamos furiosos. Mas eu sou assim, eu sempre fui geniosa, eu não consigo mudar. Conseguimos sim. Fechando a nossa boca, colocando uma aguinha da paz, como dizia Chico Xavier, nós vamos nos domando o nosso espírito. Se nós compreendermos que nós podemos fazer isso, nós realmente poderemos. Agora, se nós ficarmos alimentando o lado negativo, dizendo eu não vou conseguir mesmo. É simples. Porque tem um bando de irmãozinhos dando força para que nós fracassemos nas nossas ideias positivas, nos nossos objetivos positivos, a fim de evoluirmos espiritualmente. E diz assim, no item 4 ainda: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver-se neles os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que ressecam o coração, depois colhendo mais tarde o que semearam. Espantam-se e afligem-se com sua falta de respeito e ingratidão. Então, quando diz aqui, por fraqueza ou indiferença, às vezes deixamos com aquele hábito de não querermos que os nossos filhos passem pelo que passamos, às vezes dizemos. Mas se temos um bom caráter, somos pessoas honestas, de bem, de conduta ilibada, foi graças ao que passamos que aqui chegamos, fomos nos lapidando, igual um diamante bruto. Pouco a pouco fomos lapidados e aqui chegamos. Não foi fácil para muitos de nós. Quando decidimos seguir os passos de Jesus, o caminho, a porta estreita, o caminho estreito. E aí queremos facilitar tudo.
E muitas vezes os filhos são regidos pelo orgulho, pela vaidade, pela ingratidão e não pelo amor. E aí poderemos nos arrepender. Mas Deus, como é um Pai bom e justo, nos dará uma outra encarnação para que possamos recomeçar aquilo que deixamos de fazer ou que fizemos com erros, com falhas. E repetindo diz, depois colhendo mais tarde o que semearam, espantam-se e afligem-se com sua falta de respeito e ingratidão. Quantos filhos vemos sendo ingratos com os pais, maltratando os pais, às vezes agredindo não só verbalmente, oralmente, mas fisicamente. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem e na maioria das vezes verão, se não podem dizer, se tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. A quem então atribuir todas essas aflições, se não a si mesmo? Assim, o homem é, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios, mas em lugar de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto sua má estrela está em sua incúria, em sua própria imprudência, diante da vida recebida por Deus. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem só as evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto por seu aprimoramento intelectual. E nos diz assim o nosso roteiro sistematizado. Qual a origem das aflições que se sucedem em nossa vida? Tem duas origens bem diferentes. Umas têm sua causa na vida atual e outras em vidas passadas. É aquilo que falamos, que lemos no Evangelho. Se não compreendemos, olhamos, revisamos, observamos por que estou passando por determinado sofrimento. E não encontrarmos explicação nessa existência, então está lá atrás. Coisas que fizemos ou deixamos de fazer. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes, antes de ser bons ou maus. Para os outros, somos bons ou maus para nós mesmos. E o que devemos fazer diante dos males que nos afligem? Fazer uma sincera autoanálise, pois ela nos mostra nossa responsabilidade na maioria desses males. Então, com muita humildade, devemos corrigir nossos erros em nosso próprio benefício. Devemos fazer tudo o que nos for possível para a correção dos erros. E aqui envolve tudo. Envolve aquela mágoa, aquele desentendimento com o irmão. Um ou outro não quer pedir desculpas, não quer pedir perdão, mas, conforme os ensinamentos de Jesus, não importa quem errou, nós precisamos tentar ao máximo a reconciliação. Se o irmão não aceitar, não quiser, aí será entre ele e Deus.
Mas nós, de nossa parte, tentarmos com o coração aberto, sem guardarmos na nossa carga, nas nossas costas, no nosso coração, as batatas podres, como fez um dia uma experiência um professor. Então, precisamos fazer essa parte, porque já está cientificamente comprovado que tudo aquilo que guardamos dentro de nós, de sentimentos mesquinhos, negativos, um dia o nosso físico vai responder por isso. Vai sobrecarregando, sobrecarregando, e um dia vem em forma de enfermidade. E já nessa existência, e muitas vezes vamos por muitas outras, enquanto não aprendermos a perdoar, não só os nossos irmãos que fazem alguma maldade conosco, mas perdoar a nós mesmos. Porque quando não nos perdoamos também, é o orgulho mandando em nós. E isso é simples de compreendermos. Nos achamos tão bons que não podemos errar. E muitas vezes não enxergamos que nós erramos. Que nós demos o primeiro passo para que a desavença acontecesse. E só jogamos a culpa em cima do nosso irmão. Então, por isso que nos diz o Evangelho que precisamos fazer uma autoanálise, olhar para dentro de nós, não deixando o nosso amor próprio nos defender, dizendo, não, eu não fiz, eu sou bom, eu sou... Não, não. Todos nós ainda falhamos, todos nós ainda somos pequenos, querendo ou não, aceitando ou não. Somos. Se fôssemos superiores, não estaríamos aqui. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Certo? Vamos olhar para dentro de nós, vamos refletir, vamos sorrir mais. Erramos, erramos. Vamos nos perdoar, pedir perdão. Tentar nos reconciliar com nossos adversários e evitarmos, assim, as aflições futuras. Que não deixemos nada para depois. Até porque não sabemos se amanhã estaremos aqui, não é mesmo? Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Estamos finalizando mais um Evangelho no Lar, sempre com as bênçãos desse Mestre amado. Então, na certeza do teu amparo, Mestre Jesus, dos nossos anjos de guarda, dos nossos mentores amigos, queremos rogar uma vez mais a proteção e as bênçãos para mais uma semana que se inicia. Vai iluminando, Mestre, com essa tua luz, o caminho de cada irmão que nos ouve no momento, aquele que nos ouvirá depois. Não importa onde esteja, Mestre Jesus, sabemos que tu podes adentrar esse ambiente, iluminar e eliminar as trevas, tudo aquilo que não for do teu agrado, Mestre amado. Vai retirando de nossa vida, de cada um desses teus irmãos menores, ainda atrapalhados muitas vezes na caminhada. Abençoa cada um de nós, derrama teus bálsamos de amor e paz e ilumina o caminho como já te pedimos, hoje e sempre. Nos guia em mais uma semana. Que assim seja, que assim seja. Uma boa noite a todos. Até o próximo Evangelho no Lar.